pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim fala o Senhor. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse, o porteiro abre e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas que são suas, caminha à sua frente e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem um estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes. Mas as ovelhas não se escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, nesta memória de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, dia 13 de maio, nós continuamos a reflexão do Bom Pastor, do Domingo do Bom Pastor, dando sequência ao Evangelho de ontem. Todavia, o texto de ontem nos falava de Jesus, o bom pastor. Hoje, por duas vezes, o Senhor vai afirmar: eu sou a porta das ovelhas. Quem entrar por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. Eu vim para tenham a vida e a tenham em abundância. Para entendermos esta figura retórica, Jesus, porta das ovelhas, precisamos conhecer os costumes daquele tempo. Lá na Palestina, havia sempre um grande redil, podemos dizer curral comunitário. À noite, os pastores sempre deixavam as suas ovelhas aos cuidados do porteiro, era a única porta. Pela manhã, cada um chegava, se apresentava
e, chamando as ovelhas pelo nome, conduzia as suas para as pastagens. Jesus usa esta expressão também num outro sentido. Eu sou a porta das ovelhas. Exegetas contam que o pequeno redil muitas vezes não tinha porta, apenas um espaço para entrar. À noite é o próprio pastor que se deitava naquele lugar, protegendo as ovelhas. Elas conheciam a sua voz, como ouvimos ontem no Evangelho, Jesus dizendo: aos discípulos: as minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço, elas me seguem e eu lhes dou a vida eterna. Sexta-feira passada à noite, nós, bispos do Regional Oeste 1, retornamos da Assembleia Geral do Episcopado Brasileiro, lá em Aparecida, no Santuário de Nossa Senhora Aparecida. Durante quase 2 semanas, 10 dias, estávamos reunidos, como de costume no tempo pascal. Os bispos se reúnem nesta Assembleia e, desta vez, o tema central era preparar as diretrizes da ação evangelizadora da Igreja do Brasil, além de outros temas importantes, além da eleição da nova presidência. Como todos já sabem, o Dom Valmor é o presidente, arcebispo de Belo Horizonte, é o novo presidente da Conferência Episcopal dos Bispos. Temos também 2 vice-presidentes, Dom Mário Antônio, lá de Boa Vista, e Dom Jaime Spenger, de Porto Alegre. De fato, eles representam a Igreja do norte ao sul. Eles assumem exatamente a condução de toda a ação evangelizadora da Igreja frente a tantos desafios que hoje se apresentam. Quando Jesus disse que as ovelhas conhecem a sua voz, nós ouvimos, proclamamos a palavra de Deus, a palavra de Jesus deste lugar, celebrando a Eucaristia. Mas também a voz do pastor ressoa no magistério da Igreja, nos documentos da Igreja do Papa Francisco no nosso tempo, nas diretrizes da ação evangelizadora, nos projetos que cada diocese, a partir daí, vai com certeza oferecer para animar. Desta vez, diretrizes nos convidam a voltar mais uma vez às fontes, a experiência da comunidade primitiva, renovar o nosso vigor, mas também, como o Papa disse, devemos ser uma igreja em saída, uma igreja em missão, olhando que a realidade em que vivemos é uma realidade urbana, o que se constata hoje até no campo, nas comunidades ribeirinhas do Amazonas, nos assentamentos. O povo que vive é o povo que, de certa forma, pelos meios de comunicação social, ele já experimenta a realidade urbana. Então, as diretrizes querem sair exatamente como uma proposta para que sejamos atentos às mudanças do nosso tempo. O Brasil foi
um dos primeiros países em que esta mudança aconteceu nos últimos 50 anos, onde a maioria da população, deixando o interior, tá, vieram para morar nas grandes cidades, eu diria nos cinturões, digo favelas ou conjuntos populares. A maioria da nossa população se encontra aqui. Basta ver a nossa realidade de Campo Grande. Então, nós queremos acolher. Como disse, retornando, fomos recepcionados por um número significativo dos seminaristas, dos leigos, da comissão missionária dos seminaristas, da infância missionária, que vieram, acolhendo os bispos, receber também a cruz missionária, a bandeira do mês missionário extraordinário deste ano, em que o Papa exatamente nos convida a reconhecer o nosso batismo como a fonte de toda a ação missionária da Igreja de cada um de nós, batizados e enviados. É um gesto significativo, tá, esta acolhida, porque a partir daí, esta cruz réplica da primeira missão aqui nas terras da América, quando as comunidades religiosas, especialmente os jesuítas, vieram para evangelizar, plantaram esta cruz. Esta cruz é uma cruz que mostra os seus frutos, mostra exatamente que, pelo sofrimento, pela paixão, Cristo entrou na vida eterna, e quando nós, seguindo Jesus Cristo, assumimos a nossa vocação de discípulos, de missionários, também devemos ver a cruz como a porta para a eternidade, a porta para que o reino de Deus possa acontecer no meio de nós. E hoje, lembrando esta memória de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, ela, como mãe, se apresenta aos pastorinhos, as 3 pastorinhos, como cantamos no início, neste hino conhecido, unidos, então, com o Santuário de Fátima, que hoje recebe milhares de peregrinos, mas também da nossa paróquia de Fátima. Nossos estudos se encontram exatamente neste território. Nós queremos depositar, tá, nas mãos de Nossa Senhora a nossa vida. E queremos acolher a sua voz, que nos convida à conversão, à oração, tá, do Santo Rosário, para que um mundo cheio de tantas incertezas, tantos desafios. Lembramos que há 102 anos Nossa Senhora aparece no fim da Grande Guerra, convidando a oração pela paz. Papa Francisco, nestes dias, recentemente, visitando, tá, ou acolhendo representantes do Sudão, ele fez um gesto muito profético e profundo. Ele se ajoelhou e beijou os pés, dizendo que deve-se fazer tudo para preservar a paz. Unimos-nos, então, ao Papa Francisco, a todos aqueles a quem devemos levar esta boa nova do Evangelho. A boa nova que Cristo ressuscitou verdadeiramente. Assim como na primeira leitura de hoje, o Pedro, a igreja, a comunidade primitiva está em saída. Lá em Jerusalém, Pedro, questionado, tá, pela sua decisão de ir e anunciar aos pagãos a boa nova, ele disse: é o próprio Deus que me revelou isto. A partir daquele momento, a igreja está continuamente em saída, anunciando a boa nova da salvação. Que Nossa Senhora do Rosário de Fátima, tá, interceda por nós,
junto ao seu Filho Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.